Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar o recurso ordinário. Nós já vimos na última aula os requisitos necessários, lembrando que nós vamos fazer duas peças, a petição de interposição e depois as razões do recurso, ok? Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente, pegue o seu caso, que nós já vamos assinalar aí os pontos principais para podermos depois elaborar aqui o nosso esqueleto, ok? Então vamos lá. A sociedade empresária Ômega procura você exibindo sentença prolatada em reclamação trabalhista promovida por Fabiano, que tramita perante a 100ª Vara do Trabalho de Maceió, Alagoas. Ótimo, nós já temos aqui, primeiro, a competência, né, do nosso recurso, da nossa petição de interposição. Então, nessa primeira página, onde nós vamos fazer a petição de interposição, nós já sabemos que a competência é da 100ª Vara do Trabalho de Maceió, Alagoas. Tudo bem? E nós vamos saber também, por aqui, que o fundamento da nossa peça, então, se tramitou perante uma vara do trabalho. Qual é o fundamento? O artigo 895, inciso 1 da CLT. Já podem anotar aí no fundamento, ok? Com relação ao nosso cliente, então a Sociedade Empresária Ômega. Então a Sociedade Ômega, no caso, que nos procurou, tá certo? Então o cliente aí é a Sociedade Empresária Ômega. A parte contrária aqui, o Fabiano, tá? Então, parte contrária, provavelmente o reclamante, né? Fabiano. Rito, nós não vamos colocar. Momento processual, que é o número 2. Qual é o momento processual? Recursal, né? Então, anote aí. Recursal. Nome da peça, o recurso ordinário, né? E agora nós vamos trabalhar as teses e os seus respectivos dispositivos legais. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa leitura aqui e com o caso vocês vão anotando os pontos principais, ok? Então, nela, o magistrado, em síntese, rejeitou preliminar suscitada pela empresa e determinou o recolhimento do INSS relativo ao período trabalhado mês a mês, para fins de aposentadoria, já que restou provado que a empresa descontava a cota previdenciária, mas não repassava o INSS. Então, vejam só, anotem aí ou grifem essa parte do rejeitou preliminar como número 1. Coloque aí, número 1. Vamos continuar. Rejeitou preliminar suscitada e desconsiderou que a empresa havia feito um acordo em outro processo movido pelo mesmo empregado, homologado em juízo, no qual pagou o prêmio de assiduidade, condenando-a novamente ao pagamento dessa parcela. Aonde está o rejeitou preliminar suscitada e desconsiderou, coloque aí número 2, tá? Vamos dar continuidade. Rejeitou preliminar suscitada pela empresa e desconsiderou que, em relação às diárias postuladas, o autor tinha comprovadamente outra ação em curso com o mesmo tema. Então, nesse grife aí, nessa rejeição aí, coloque o número 3. Continuando, que se encontrava em grau de recurso. Extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a um pedido de devolução de desconto, porque havia causa de pedir, porque não havia causa de pedir. Tá certo, né? Então, se aí, o juiz ele extinguiu sem resolução do mérito em relação ao pedido de devolução, porque não havia causa de pedir, está correto. Então, esse ponto a gente não vai levar em consideração. Dando continuidade, não acolheu a prescrição parcial, porque ela foi suscitada pelo advogado em razões finais, afirmando o magistrado que deveria sê-lo apenas na contestação, tendo ocorrido a preclusão. Aonde está o não acolheu aí a prescrição parcial, coloque aí o número 4. Deferiu
a reintegração do ex-empregado Fabiano, porque ele foi eleito presidente da Associação de Leitura dos Empregados da empresa, entidade criada pelos próprios empregados, sendo que a dispensa ocorreu em dezembro de 2017, no decorrer do mandato do reclamante. Então, esse ponto aí, a partir de onde está deferiu a reintegração do ex-empregado, coloque aí número 5. Continuando, deferiu indenização por dano moral. Aí vocês vão colocar o número 6, mas salientando que anteriormente, o juiz tinha indeferido o pedido de vale transporte porque o reclamante se deslocava para o trabalho e dele retornava a pé. Alguma questão aqui? Não, ele não tinha o vale transporte porque ele ia a pé ao serviço, então ele não necessitava do vale transporte, não há que se falar em vale transporte. Tudo bem? Então esse indeferimento está tudo certo, está ok. E agora, com relação ao dano moral, então deferiu indenização por dano moral, coloque aí o número 6, porque pelo confessado atraso no pagamento dos salários dos últimos 3 meses do contrato de trabalho, o empregado teve seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito, porque, conforme certidão do Serasa juntado pelo reclamante, demonstrando a inserção do nome do empregado no rol de maus pagadores em novembro de 2015. Então, anotaram aí a indenização por dano moral como número 6. Vamos dar prosseguimento. Deferiu a entrega de uma carta de referência para facilitar o autor na obtenção de nova colocação, caso no futuro ele viesse a querer se empregar em outro lugar. Esse também é um caso que nós vamos ter que analisar. Então, a partir desse momento, deferiu a entrega de carta de sentença, coloque aí o número 7. Continuando, indeferiu a integração da alimentação concedida ao empregado, porque a empresa aderira ao programa de alimentação do trabalhador durante todo o contrato de trabalho. Esse aqui não há que se pedir nada, está correto, Porque se a empresa adere ao programa de alimentação, não há que se falar em integração ao salário, isso está certo, tá? Dando sequência, deferiu o pagamento da participação nos lucros prevista na convenção coletiva da categoria nos anos de 2012 e 2013, pois confessadamente não havia sido paga. Então, anotem aí, esse pagamento na participação dos lucros como número 8, tá? Frisem bem aí como número 8. Indeferiu o pedido de anuênio porque não havia previsão legal, nem no instrumento da categoria do autor. Está correto, se não tem previsão legal, foi indeferido. Então, isso aí a gente não vai impugnar, tá? Dando sequência. Deferiu o pagamento da diferença de férias porque o empregado não fruiu 30 dias úteis no ano de 2016, como garante a lei. Aí, nesse deferiu o pagamento de férias, anotem aí, frisem aí, coloquem número 9, tá? Dando continuidade, a sociedade empresária apresenta a ficha de registro de empregados do reclamante, na qual se verifica que ele havia trabalhado de 8 de julho de 2007 a 20 de 10 de 2017. Então, vejam só, ele trabalhou aí durante quanto tempo, De 2007 a 2017, quase 10 anos. Sendo que nos anos de 2012 a 2014, permaneceu afastado em benefício previdenciário de auxílio-doença comum. A ficha financeira mostra que o empregado ganhava 2 salários mínimos mensais e exercia a função de auxiliar de manutenção de equipamentos, fazendo eventuais viagens para verificação de equipamentos em filiais da empresa. Diante disso, como advogado da ré, ou seja, da empregadora, da Ômega, redige a peça prático-profissional pertinente ao caso
para a defesa dos interesses do seu cliente em juízo, ciente de que a ação foi ajuizada em 30 de outubro de 2017. Isso para a gente analisar aquela questão da prescrição quinquenal, né? De 5 anos para trás. Então, os direitos postulados aí anteriores a 30 de outubro, 30 do 10, né? 30 do 10 de 2012, certo? E que na sentença não havia vício ou falha estrutural que comprometesse a sua integridade. Então, esse é o casinho, né? Nós vimos que ele tem 9 teses que nós vamos ter que argumentar. Então, não tão pouco quanto as demais, né? Peças de recurso ordinário, que geralmente são poucas teses. Esse caso aqui, ele tem também 9 teses que nós vamos precisar analisar e arguir no nosso recurso ordinário. Tudo bem? Lembrando, então, inicialmente, né, que nós faremos 2 petições, a petição de interposição e, na sequência, as razões do recurso ordinário. Então, vamos lá. Com relação à estrutura, eu vou pedir para vocês que vocês sigam o roteiro que eu postei para vocês no AVA, tá? No roteiro, a gente vai ter aí, inicialmente, a petição de interposição. O que nós não podemos esquecer? Primeiro, o endereçamento ao juízo ACO, ao juízo primário, aquele que julgou o feito, né? Então, que julgou a reclamação trabalhista. Foi a 100ª Vara do Trabalho de Maceió, Alagoas. Então, o endereçamento dessa primeira petição, que é a petição de interposição, vai ser para o juízo aí da 100ª Vara do Trabalho de Maceió, Alagoas, certo? Não esquecendo que nessa petição de interposição, o que nós precisamos colocar, né? Então, nós vamos, na petição, o endereçamento nós já temos. Aqui dispôs número de processo? Não, né? Então, se não dispôs número de processo, você faz o endereçamento, pula 2 linhas, coloca processo, número, traço, pula 2 linhas e aí você começa a sua petição de interposição. Na petição de interposição, você está por quem? Pela Sociedade Empresária Ômega. Então, você vai, né, colocar Sociedade Empresária Ômega, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista que lhe move ou que lhe promove, né, Fabiano, por seu advogado que essa subscreve, procuração anexa, endereço completo com CEP, né? Então, o endereço, por quê? Porque o advogado, ele pode ser diferente do advogado que fez toda a reclamação trabalhista, né? Porque para recurso, isso a gente vai estudar lá em ética, mas a gente sabe que o advogado ele pode exercer em primeira instância, né? E depois em segunda instância um novo contrato. Então pode ser que a parte contrate um novo advogado. Por isso a gente tem que fazer menção à procuração e também ao escritório, tá? Aqui é importante, né, que nós coloquemos o quê? A inconformidade aí, né, com a sentença prolatada. Então, inconformada com a respeitável sentença de primeiro grau, né, de folhas, traço, porque a gente não tem o número das folhas aí da sentença, vem a presença de Vossa Excelência, interpor tempestivamente, né, é um dos requisitos, é um dos pressupostos, e com fulcro no artigo ou com base no artigo, qual é o artigo, pessoal? 895. Beleza, mas qual que é o inciso? Inciso 1 da CLT, né? E aí eu posso colocar combinado com o artigo 799, parágrafo 2º da CLT, dê uma olhadinha nisso, que vocês vão ver que tem aí uma necessidade até de falar, né, dessa acumulação, né? Então, esse artigo 8951, ele é o base, é a fundamentação legal base aí do recurso ordinário, e aí nós podemos colocar, né, combinado então com o artigo 799, parágrafo 2º da CLT, interpor presente
Daí vocês vão pular uma linha, colocar recurso ordinário centralizado em caixa alta, pula mais uma linha e aí vocês vão colocar, né? Requerendo a remessa das anexas razões ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região, porque a gente não sabe qual é a região lá, se é primeira, se é segunda, se é terceira, a gente não sabe, né? Pelo o que junta presente o comprovante de pagamento do preparo, ou seja, né, das custas processuais e depósito recursal para os devidos fins de direito. Então vejam, nessa petição, e aí eu faço fechamento, né, nestes termos pede deferimento, local, data, advogado, OAB, UF. Então, essa petição ela é muito simples, ela é endereçada ao juízo ACO, né, para que esse juízo ele receba as razões e remeta ao tribunal. E ele analise se está tempestivo, se foram recolhidas as custas, né? Ou seja, se foram recolhidos o preparo, dentro do preparo, as custas judiciais de 2%, mais o que? Né? 2% sobre o valor de condenação, mais o depósito recursal, que é aquele valor que a gente já falou que ele é bem alto, de 9 mil e poucos reais aí, tá certo? Então vejam que é uma petição muito simples, tá? Feita essa petição de interposição, excelente. Nós vamos para as razões, né, do recurso ordinário. Então, você pode, terminou essa petição, né, se você terminou, por exemplo, no meio, você pode dar um traçado, tá? Um traço aí na linha inteira e aí você coloca razões de recurso ordinário. E vamos começar as nossas razões. Então, primeiro ponto, a gente tem nas razões, a gente coloca as razões do recurso ordinário também em caixa alta, tá? Também é centralizado. Aí nós vamos pular uma linha, nós vamos colocar aí, né, os dados principais, recorrente, que é a ômega, né? Recorrido, que é o Fabiano, que mais? Processo número, traço, porque nós não temos o processo, e origem, 2 pontos, que é a 100ª vara aí do trabalho de Maceió, Alagoas, tá? E aí nós vamos fazer o endereçamento, que é super simples, né? Então, o endereçamento para o tribunal, vocês junto aí a linha mesmo, né? Sem margem, sem deixar margem, vocês já vão colocar Egrégio Tribunal Regional da região, porque a gente não sabe qual região. Embaixo, na linha, sem pular linha, Colenda, turma. Embaixo de Colenda, turma, doutos julgadores, vírgula, né? E aí, o ponto 1, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o resumo dos fatos. Então, resumo dos fatos, que foi sentenciado, quais foram as decisões aí, quais as decisões tomadas nessa sentença de forma resumida, como vocês já estão acostumados a fazer, ok? Então, aqui nesse primeiro ponto, aí o resumo, que nada mais é do que o histórico processual que vocês farão, tá? Lembrando que também, quando você coloca resumo lá, você vai, resumo do ocorrido, histórico processual, também caixa alta, né? E aí você inicia com parágrafos. Lembrando que vão ser de 3, no máximo 4 parágrafos pequenos, tá? Eu digo até o máximo de 3, tá certo? E aí, nós vamos passar a analisar agora as teses. Nós vamos ver as preliminares, as prejudiciais e também as teses propriamente ditas, né, onde a gente vai elencar aqui as nossas razões, tá bom? Então, nós já continuamos daqui a pouquinho, né, com as nossas teses da peça 6, ok? Até já, fico por aqui, volto daqui a pouco.